Fala pessoal, bem-vindo a mais um devocional neste canal. Como que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com a graça de Deus. No devocional de hoje eu quero falar sobre pessoas que ferem. Quem nunca foi ferido na vida? Mas antes de iniciar o nosso devocional, eu peço para que você se inscreva no canal, habilite o sininho e também mande esta mensagem para quem precisa ouvir. Amém? Às vezes pode ser um bálsamo ao seu amigo, então não deixe de compartilhar a palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos para a mensagem. Hoje vamos mergulhar no livro de Salmos, Salmos 147, versículo 3. A minha Bíblia, a leitura é um pouco antiga, mas na sua pode estar escrito diferente. Mas em resumo, é a mesma coisa. Diz assim: o Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Então ele diz: e cura as feridas. Existem dores que nós carregamos e tentamos esconder ou conseguimos esconder tão bem que depois de um tempo a gente não percebe mais que está sangrando aquela ferida. Acaba se acostumando. E talvez o mais perigoso sobre uma ferida não tratada é que ela nunca fica somente dentro de nós. Ela vaza. Então, vaza com palavras, vaza no tom da voz, sabe? De maneira como tratamos as pessoas mais próximas, nossos parentes, nossos pais, na dificuldade de confiar, na necessidade de controlar tudo, na frieza emocional. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de falar uma palavra "eu te amo", sabe? Um abraço. A pessoa parece que se constrange ou tem vergonha. E é uma coisa tão simples. Mas eu entendo que essas pessoas, elas têm essa frieza por conta das feridas. E é uma certa proteção. A vida, eu entendo que nós seremos feridos. Não é uma escolha, você vai ser ferido. Vai acontecer alguma situação que vai te machucar profundamente. É a vida. Mas você ser curado é uma escolha, amém? Pessoas feridas ferem e talvez alguém tenha feito isso com você. Talvez você carregue marcas de palavras duras, sabe? De abandono, de rejeição, de traição ou silêncio. Mas o Evangelho de Jesus, ele nos revela que as pessoas que são curadas curam, amém? A Bíblia, ela nos mostra várias histórias e situações de pessoas que foram feridas profundamente. A Bíblia nos diz como exemplo o rei Saul, que era o antigo rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido como rei, admirado pelo povo, mas dentro dele existia uma insegurança tão grande que ele não conseguia suportar Davi crescer. Quem não conhece a história do Davi, sabe? Um homem que tem o coração de Deus, mas a dor do Saul virou perseguição, virou ameaça, virou ciúme, sabe? Porque essa dor não tratada, ela sempre vai encontrar uma saída. Mas, por muitas vezes, essa saída vai ser outra pessoa que não tem nada a ver com a situação. Consegue compreender? Tem gente que machuca porque um dia ela já foi machucada. Tem gente que ela ataca antes de ser abandonada, porque é uma proteção. Entende? Tem gente que é fria porque um dia alguém já quebrantou aquela pessoa por dentro. Isso não justifica o erro, mas explica muita coisa. O livro de Isaías 1, versículo 5 diz assim: toda cabeça que está enferma e todo coração está fraco. E talvez isso seja um dos maiores perigos da alma, se acostumar com a dor. As pessoas se acostumam com a dor, de vez de procurar, sabe,
se aproximar mais de Cristo, ou mesmo procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, fazer terapia, as pessoas, de vez de procurar a raiz, elas ficam tomando remédio, sabe? E o remédio, ele não vai curar na sua raiz. Deus cura, Deus tem o poder de curar. E os profissionais também estão aí para nos ajudar, a auxiliar, sabe? Igual eu tinha dito antes, você vai ser ferido, todos nós vamos ser, mas ser curado é uma escolha. O mais interessante é que Jesus Cristo, ele também foi ferido, e muito ferido, para nos salvar. Amém? Jesus, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi traído. Jesus, ele foi abandonado. No livro de Isaías, ele chama Jesus de homem de dores e experimentado no sofrimento. Jesus, ele sofreu e não foi pouco não. Mas, diferente de nós, Jesus, ele não deixou essa dor transformar ou destruí-lo, ou transformá-lo em uma pessoa má. Ele transformou a dor em cura. Enquanto o mundo responde a ferida com ferida, Jesus respondeu totalmente diferente. Ele respondeu a violência com amor. E a cruz, ela revela isso. Ele absorveu todos os nossos pecados, a rejeição, a injustiça, e devolveu graça. No livro de Isaías também diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Isso muda tudo, porque mostra que a dor não precisa definir quem você se torna. Amém? Existe uma diferença entre a ferida aberta e uma cicatriz. A cicatriz conta uma história. Tá lá, eu sobrevivi, sabe? Mas também lembra que houve dor e também nos lembra que houve a cura. Já a ferida aberta, ela contamina tudo que toca. Talvez Deus esteja te perguntando: filho, isso ainda está aberto dentro de você? Porque tem gente que tenta servir a Deus carregando dores, sabe, do passado, maltratadas, não libera o perdão. Tem gente que tenta amar enquanto sangra, sabe? Tem gente que cuida dos outros enquanto se destrói por dentro. Jesus, ele quer te curar de dentro para fora. O processo de cura não acontece fingindo que está tudo bem. Ele começa quando existe honestidade. Quando você para de esconder o que sente de Deus, é preciso falar. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas a gente precisa falar para ele, sabe? Se comunicar, pedir em oração. Quando parar de chamar o trauma de personalidade, quando parar de chamar o medo de prudência, a cura exige coragem, às vezes exige oração, às vezes exige silêncio. Precisamos de um certo confronto, às vezes precisamos de ajuda e tá tudo bem. Tá tudo bem você pedir ajuda, sabe? Deus usa as pessoas, tem os conselheiros dele, tem os amigos maduros, usam pessoas, processos. Você precisa discernir quem está te ajudando nesta cura. O Paulo entendeu isso. Antes de se tornar o homem que consolava a igreja, ele precisou ser tratado por Deus. E depois que o Paulo ele foi tratado por Deus, ele escreveu a carta de Coríntios. 2 Coríntios 1:4 diz assim: Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, por isso que pessoas curadas curam. Percebe? A dor dele não foi desperdiçada, virou ministério, virou compaixão, virou linguagem. Aleluia, glória ao Senhor. E talvez você tenha sido ferido ou ferida profundamente, mas a sua história, ela não termina na ferida.
Amém? Jesus ainda cura corações quebrantados. Jesus ainda restaura pessoas por dentro. Ainda transforma dor em propósito. Sabe, aquilo que está te incomodando de alguma forma, Deus, ele tem o poder de curar você. Acredite, se posicione diante de Deus, que ele vai te curar. E um dia, quando você estiver totalmente curado, vai se tornar abrigo para alguém. A sua cicatriz, ela pode virar esperança para outra pessoa. Não desista, amém? Porque as pessoas feridas, elas ferem, e as pessoas curadas, elas curam. Aleluia! Pessoal, eu espero que este devocional tenha edificado, dado algum bálsamo na sua vida. Amém? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, assim se Deus permitir. Um beijo e até mais.